Bom, hora de falar sobre saúde aqui no Conexão. A gente já estava falando, vamos continuar. Roda a vinheta. A tradição oriental nos ensina tratamentos para diversos tipos de doenças. A acupuntura é o assunto de hoje do quadro de saúde. O fisioterapeuta especialista em acupuntura, Diego Dio, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Diego, né? E você pode participar pelo WhatsApp, mandar perguntas, 9588-2374, também mandar as fotos dos casais que estão assistindo o programa, ou se você quer fazer uma declaração de amor, bota lá no WhatsApp, manda a foto que a gente vai botar na tela daqui a pouquinho. Diego, muita gente, obviamente, chega para ti e pergunta qual é o tamanho da agulha. É importante a gente falar que é um tratamento indolor, né? É indolor. Se sabe que o efeito da acupuntura ele pode ser um pouco amplificado, um pouco melhor se a pessoa perceber mais o estímulo, mas nem por isso vai ser algo muito dolorido. Bom, estímulo é uma coisa, dor é outra, para deixar bem claro. Eu estava olhando, as agulhas são pequenas, mas elas são agulhas que devem ser manejadas por quem sabe, né? Não adianta o pessoal pegar a agulha em casa agora e ficar, né, vai ver a nossa demonstração e vai aplicar no mesmo ponto. Não é assim que funciona, né, nem de perto. O treinamento, e o Brasil é um país referência nesse sentido. Sim. O treinamento para você fazer acupuntura no Brasil ele é bem longo, são 1.500 horas. 1.500 horas para estar habilitado, né, a usar a técnica. É uma técnica oriental, como a gente imagina? Qual é a história da acupuntura? O berço da acupuntura, considerando a sua teoria, os métodos de avaliação e tratamento, foi de fato no Oriente. Os chineses desenvolveram a metodologia de avaliação e tratamento e com o passar dos anos, ela foi de milhares de anos, inclusive, porque o primeiro livro é de antes de Cristo, para você ter ideia. Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Então, com o passar dos anos, outros países vizinhos também foram desenvolvendo métodos e hoje no Ocidente, no mundo todo, ela é utilizada e respaldada pela ciência. Muito bem, isso é importante a gente falar, né? Porque com outros tratamentos que às vezes vão para um lado mais holístico, né, ou espiritual, enfim, a acupuntura é reconhecida cientificamente. A gente está vendo aqui alguns dos pontos, né? Pode botar na tela, né? O que a gente pode resumir a acupuntura? É esse estímulo em determinados pontos e o que isso pode promover? A acupuntura em si, você tem várias formas de estimular o ponto. O uso da agulha é o mais conhecido, mas há N formas de fazer isso, através de laser, pressão com os dedos, eletroestimulação mesmo sem agulhas. Obviamente, a agulha é o mais famoso. Uma vez que você estimula pontos específicos do corpo, você sabe que isso gera uma série de efeitos. Do ponto de vista de medicina chinesa, você promove reequilíbrio energético e do ponto de vista científico, você harmoniza funções e órgãos do corpo. Por exemplo, questão hormonal, liberação de mediadores químicos no sangue, no cérebro, na medula que aliviam dor, inflamação e diversos outros sintomas. Bom, a gente citou aqui alguns exemplos. O que mais as pessoas procuram? Eu me lembro de um determinado momento que muitas pessoas usavam, por exemplo, para tratamentos de dieta, regime, enfim, né, que ajudava a saciar a fome, entre outras coisas. Hoje, o que as pessoas mais procuram na acupuntura? Pelo menos na clínica de um fisioterapeuta, sem sombra de dúvida, o alívio da dor é a queixa mais comum. Aliás, nos consultórios de saúde, em geral, essa é a queixa mais frequente. A questão do emagrecimento, sim, é uma indicação que a acupuntura pode ajudar de forma complementar. E hoje se tem uma ampla indicação de como se utilizar a acupuntura como um método de tratamento. Por exemplo, problemas de saúde como disfunções hormonais, problemas relacionados à saúde da mulher e do homem, disfunções gástricas, manejo de dor e inflamação, problemas alérgicos. Há uma lista muito grande de disfunções e patologias que a acupuntura pode ser utilizada. Que pode ajudar é um tratamento que pode ser feito com outro tipo de tratamento associado? Dúvida. Muitas vezes se coloca a acupuntura como terapia complementar, ou seja, ela complementa o tratamento médico, fisioterapêutico, nutricional, o que for que está sendo utilizado. Sim. Bom, e se a gente for imaginar assim, de todas essas utilidades, né, dessas funções que a acupuntura pode nos trazer, eu fico pensando se as pessoas, com que frequência elas podem fazer acupuntura e se é um tratamento caro. A questão do valor, obviamente, vai depender da logística do local. Você pode, de repente, fazer acupuntura a 20, 30 reais ou num grande centro a 500 reais. Isso vai depender do que vai ser feito, da formação do profissional. E a área, por exemplo, se é o corpo inteiro, uma determinada região também tem influência? Talvez isso também seja uma questão de conduta do profissional. Lá na clínica, para dar um exemplo, a gente costuma, independente do procedimento que vai ser feito, do local, do tempo, o valor é sempre o mesmo.
Sim. Para que o nosso objetivo de um profissional que atua com a acupuntura em geral é fazer a pessoa ficar bem, independente do recurso utilizado, né? Claro. Você havia me perguntado outra coisa, perdão. Sobre a frequência, na medida em que a pessoa pode fazer todos os dias, dependendo do grau de dor, no caso da dor, por exemplo. Sim. E se essa frequência, se a gente já tem o resultado, por exemplo, em quantas sessões? Já na primeira sessão a gente pode acompanhar o resultado? O resultado ele vai vir muito relacionado ao diagnóstico que você fez, seja um diagnóstico de acupuntura, seja um diagnóstico médico, fisioterapêutico, ou qual for que você está utilizando como um recurso complementar. Sim. A frequência, você pode perfeitamente fazer mais de uma vez por dia. Por exemplo, na China, onde é um tratamento muito comum, você faz acupuntura às vezes 2, 3 vezes por dia nas pessoas que estão internadas no hospital. Sim. No Brasil, obviamente, não é essa a nossa realidade ainda, e você tem, vamos dizer assim, uma frequência de 1, 2, 3 vezes por semana realizado o procedimento. Os resultados dependem muito do tipo de problema. Por exemplo, a dor, que é a nossa queixa mais comum. Se você pega uma dor aguda, uma dor simples de um músculo, de uma articulação, você pode ter um alívio imediato da dor. Se você tem uma dor de caráter crônico ou uma dor muito forte, você pode ter um alívio que vai ser produzido progressivamente conforme o andamento do tratamento. Depende muito da causa do problema que a pessoa apresenta. Bom, além dos resultados, que obviamente são os benefícios, né, a vantagem de se adotar a acupuntura, a gente tem vantagens, por exemplo, reduz o número de medicação, isso dá para contabilizar também no alívio da dor. Sem dúvida. Por exemplo, em termos de dor, uma dor pós-operatória que é algo controlado, fácil de se pesquisar, tem vários estudos mostrando que a acupuntura na orelha ou no corpo, seja com ou sem corrente elétrica, diminui muito a ingesta de medicamentos para alívio de dor, como morfina ou algum outro remédio, e também em tratamentos como, por exemplo, quimioterapia para um tumor, um câncer. Você consegue diminuir muito a náusea e vômitos das pessoas, então, de novo, a ingesta é melhorada de medicação. Isso, obviamente, vai ser sempre, se é num caso como o meu, enquanto fisioterapeuta especialista, eu não vou mexer na medicação da pessoa, mas isso a gente vai conversando com a equipe de tratamento do paciente. Podemos ir para a nossa demonstração? Eu estou Claro. curioso, né? Nós temos aqui uma modelo que vai nos ajudar, uma paciente. Pode apresentar, doutor. Fique à vontade. Eu trouxe uma paciente minha, Andréa Mota. Muito obrigado por nos ajudar aqui. Muito obrigado, Andréia. Vamos ver, eu vou acompanhar aqui o procedimento. No caso que a gente vai fazer a acupuntura, mas seria direcionada. Esse exemplo seria para quê? Sim, a Andréa eu achei interessante trazer porque ela nos procurou na clínica há alguns anos atrás com 2 perfis de queixa. Ela tinha desconforto de cólica menstrual, que é um problema frequente nas mulheres, e ela tinha também um pouco de dor nas costas. Ela é personal trainer, faz muita atividade física. A partir disso, a gente lançou mão de uma série de tratamentos, não só a acupuntura, mas a acupuntura foi um passo importante no tratamento dela. Eu vou fazer uma demonstração simples agora, onde a gente vai fazer uma aplicação de acupuntura para ficar mais fácil de mostrar aqui na TV. A gente pode fazer uma aplicação nas mãos, no membro superior como um todo, na face, se ela não se importa, na orelha, a gente já consegue mostrar várias coisas nesse sentido. Bem, está autorizado? Então, André, muito bem, pode começar. Lembrando que a gente pode observar, você aí de casa está observando, os procedimentos em que o Diego está mostrando, como são agulhas, elas são descartáveis, é isso? Isso, a agulha obrigatoriamente ela tem que ser descartável. Sim. Você não pode ir num serviço onde a agulha é reutilizada de qualquer forma. Isso é Senão tem que importante. utilizar a agulha e descartar ela em seguida, né? Né, toda a parte de higienização, né, isso aí para você de casa ter toda a segurança e procurar então um profissional qualificado que tenha esse procedimento. Podemos começar, Diego? Exato. Eu vou observando. Eu vou mostrar a aplicação de um ponto, por exemplo, muito utilizado para o tratamento de epicondilite lateral, para dor do cotovelo. Sim. Uma dor muito comum, muitas pessoas já devem ter sentido. Similar a uma tendinite? Exatamente, chama região, tendinite. Né? Isso, pelo esforço. Também ajuda a aliviar o estresse? Pode ter um efeito relaxante também? Tem um efeito relaxante, claro, porque a acupuntura, independente do objetivo que você dê ao tratamento, ela tem um efeito que sempre ocorre de alívio de ansiedade e até mesmo auxiliando no tratamento de depressão, estado depressivo. Interessante, vamos lá. Por exemplo, uma aplicação de acupuntura convencional para um caso como esse, a gente pode utilizar um ponto regular de acupuntura, a gente chama esse ponto de intestino grosso 11. E é bem de leve, não é uma penetração, pelo que eu percebi, muito profunda. Exato.
E uma aplicação, digamos, que um fisioterapeuta faria, considerando a disfunção mecânica que esse paciente estaria apresentando de uma tendinite, ou num caso de dor, eu poderia palpar diretamente o músculo do paciente, achar uma área dolorosa que produz a dor dela e fazer a inserção da agulha dentro do músculo. Sim. Talvez dê para perceber o músculo fazendo uma pequena contração. Ali eu vou preferir... Seria um detalhe, a gente teria que fechar um pouco mais, mas eu acho que deu para pegar, né? Eu percebi aqui. Deu para pegar. Olha, ele reagiu agora. Fez a contração. Sim, fez a contração. Eu vou fazer isso só uma vez porque é um pouquinho desconfortável e o André não está precisando disso, obviamente. Sim. Obrigado, André. Muito bem. Mas eu ia perguntar para ela, não está doendo, né? Não está doendo mesmo. Dá um desconforto na hora. Sim. Uma outra aplicação muito comum de acupuntura é, por exemplo, para dores nas costas, como a gente falou, na região cervical da pessoa, por exemplo. A gente pode fazer um diagnóstico de acupuntura, um diagnóstico de fisioterapia, no meu caso também, e utilizar a acupuntura como recurso para isso. Então, você pode tratar as disfunções de energia da pessoa. Por exemplo, um ponto muito utilizado em acupuntura tradicional é um ponto na mão da gente. A gente chama esse ponto intestino grosso 4. Sim. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Veja na região da mão, né? Na mão. Está fechado aqui. Muito bem. De novo, houve uma resposta no local. No músculo. E a gente pode também fazer uma aplicação como essa na musculatura cervical da pessoa. Sim. Você poderia, por favor, puxar o cabelo dela um pouquinho para o lado para me ajudar? Posso? Por favor, a gente tem, né? Sempre com consentimento. Então, eu vou levemente Bem aqui simples. puxar. Agora, por exemplo, essa é uma região que eu sofro muito. Ombro e pescoço, né? Cervical. Dá para perceber, na medida em que eu começar um tratamento com o senhor, Diego, e tu pode identificar, olha, cara, tu tem que dar uma olhada nos teus hábitos, Sim. ou seja, aconselhar, porque toda vez que tu vem aqui, essa região está castigada. Exato. Digamos assim, hoje em dia, para quem estuda muito a questão da ciência, da acupuntura, da fisioterapia, a evolução científica da compreensão do nosso corpo, está extremamente claro que o tratamento passivo, o que eu estou levando de tratamento ao paciente é muito importante. Mas tão importante quanto isso, ou às vezes mais importante, é educar o paciente sobre a dor e os hábitos dele que podem estar relacionados ou até mesmo cronificar o caso. Às vezes a pessoa pode fazer algo errado todos os dias e você não vai conseguir nunca evoluir no tratamento. Muito bem. Enquanto o Diego vai aplicando agora, a gente vai observando, vamos para as perguntas no WhatsApp. Já temos perguntas de telespectador. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode pôr na tela, por gentileza? Boa noite, amigos. Esse tipo de medicamento pode curar, esse tratamento pode curar dores na coluna. Eu sinto muita dor na coluna e nas articulações do pescoço, como a gente estava falando agora. Mandou o Álvares, lá de TAPS. Grande abraço para o Álvares, que está assistindo. Obrigado pela audiência. E todo mundo de TAPS. Bom, a gente justamente estava falando dessa região. Dor na coluna, dor no pescoço. Tudo isso pode ser tratado através da acupuntura. Pode ser muito bem tratado e referendado por pesquisa. Recentemente saiu, por exemplo, uma meta-análise, ou seja, uma revisão de várias pesquisas feitas no mundo todo e com alta qualidade, provando que a acupuntura pode ser utilizada para alívio de dor cervical, por exemplo, dores de cabeça. Então, você pode utilizar ela tanto no aspecto preventivo, como inclusive incluindo ela no tratamento. Muito bem, eu vou soltar aqui, né, com licença, a gente já está com as agulhas aplicadas. Quanto tempo ela tem que ficar com as agulhas para o tratamento ter a sua função? Perfeito. Seu resultado. Isso depende muito do método de acupuntura. Por exemplo, há métodos de acupuntura onde você simplesmente coloca a agulha e já pode retirar em seguida, vai muito do objetivo terapêutico que você quer. Pesquisa científica mostra, por exemplo, e isso em concordância com o que a medicina chinesa fala, o tempo que as agulhas ficam promove diferentes efeitos no corpo, seja no local da aplicação, na medula da pessoa, ou seja, onde a inervação chega, e no próprio sistema nervoso. Quanto mais tempo a agulha fica no corpo, normalmente há diferentes respostas no nosso cérebro. Sim. E quando tu estava falando em questões energéticas, né, do nosso corpo, aquelas pessoas que se sentem muito cansadas ou muito estressadas, a acupuntura pode promover alívio não só na dor, né, como a gente está falando, física, mas na dor mental ou no desconforto mental. A pessoa está muito cansada, sempre sem energia. Essa é uma queixa muito frequente. A gente claramente pode falar para a pessoa que se ela tem uma carga de estresse muito grande, a acupuntura não vai fazer uma reviravolta na vida dela, mas os efeitos já estão documentados, a pessoa vai ter um benefício grande ao fazer esse tratamento. Por exemplo, se melhora o sistema imune da pessoa, como a gente falou antes, em questões de emocionais como ansiedade, depressão, a acupuntura é um complemento muito bom, dependendo da frequência e como aplicada, às vezes com um efeito semelhante ao uso da medicação. Obviamente, isso vai ser feito paralelamente, né? Então, assim, o manejo do estresse é, sim, uma situação importante para usar a acupuntura como ferramenta.
Perfeito. Bom, tá tudo tranquilo aí, Andréia. Vamos só mais uma aplicação diferente que a gente possa Eu vou fazer exemplificar. Uma última aplicação bem simples na orelha da Andréia. A gente chama isso de auriculoterapia ou auriculomedicina. A orelha, conforme a medicina chinesa, é uma área onde todos os meridianos, canais de energia circulariam pelo nosso corpo e se encontrariam na orelha. A partir disso, se desenvolveu umas teorias também de como mapear a orelha em relação ao corpo. Sim. E a questão científica nos mostra que, por exemplo, se eu estimular a área do pé na orelha, da mesma forma que quando eu toco o pé da minha paciente, o mapa cerebral é ativado, eu colocando uma agulha, um estímulo doloroso na orelha, na área do pé, esse mesmo mapa cerebral é ativado também. Sim. Ou seja, está se conseguindo descobrir o porquê que isso ocorre, né? Esse era o que eu me lembrava, era usado para o regime, né? Tratamento Dietas, do emagrecimento. Né? Muito bem. E as técnicas como o Douyin também são similares? O Douyin é uma técnica de acupuntura por pressão dos dedos. Por pressão, né? Perfeito. Geralmente se usa nos pés, né? Que tem um mapeamento também no corpo pés. em regiões, né? Exato. Vamos para mais uma pergunta? Vamos mais uma pergunta, por gentileza. Bota na tela. Por gentileza, aí está. Isso pode causar dores, diz o Cédric. Pergunta o Cédric de Porto Alegre, né? A acupuntura ela pode ser um pouco sensível, estímulo no momento da aplicação, mas em geral, quando se fez um agulhamento correto, o desconforto ele vai passar em 5, 10 segundos. E não deixa dor. Não deixa dor. Depois do tratamento. A pessoa pode ficar levemente dolorida e o profissional deve sempre informar isso quando for o caso. Por exemplo, se eu estou estimulando um músculo dolorido, como a gente fez no cotovelo, Sim. por exemplo, a pessoa pode ter uma sensação de dolorido como se tivesse ido na academia. Mas isso não tem relação alguma com piora dos sintomas. Quando você trata uma pessoa, ela tem que ter uma evolução, nunca piora, né? Sim. Aqui, como a gente estava falando, esse estímulo da orelha, aqui é uma área, por exemplo, já que a gente falou de ansiedade, eu estou estimulando uma área que ajuda a acalmar a mente. Nossa, e como a gente precisa disso hoje. É um ponto muito procurado. A cidade está muito corrida, a vida está Se a corrida. câmera conseguir pegar, a gente tem aqui... Pode aplicar, senão está fechado. Dentro do adesivo, uma pequena esferinha de vidro, que vai ser o mecanismo de eu pressionar a orelha da Andréia, de, pela medicina chinesa, estimular os meridianos, ou conforme a ciência, estimular a inervação e gerar aquela resposta cerebral. Sim. Em todo o corpo da pessoa, né? Bom, e aí fica aplicado por um tempo? Por alguns dias se recomenda. Por alguns dias. Se recomenda até 5, 6 dias. Sim. Após isso não tem muito efeito, não. Sim. E aí ela em casa, ela pressiona se ela sentir alguma... Dentro desse método onde você não colocou uma pequena agulha e sim uma esferinha, você pressiona várias vezes ao dia. A pessoa mesmo pode se tratar, digamos assim. É uma ferramenta de autotratamento muito boa. Eu acho que a grande vantagem que a gente está trazendo para os telespectadores é a possibilidade de aliviar a dor, de trazer benefícios mentais e corporais também, na medida em que não se toma medicação. A gente hoje abusa da medicação. Qualquer coisa está ingerindo alguma coisa. Infelizmente, na clínica é comum a gente ver as pessoas dizendo assim, Diego, eu estou tomando relaxante muscular há 6 meses e não está nem funcionando mais todos os dias. Claro. Por exemplo, um tempo atrás eu tive uma dor forte na coluna e, obviamente, era indicado tomar remédio conforme me prescreveram. Eu tomei um relaxante e sumiu minha dor depois que fiz fisioterapia. Essas pessoas tomam todos os dias e estão com a mesma dor. Então, obviamente, estava havendo uma sobrecarga muito grande para o corpo da pessoa. Olha, eu estou impressionado e estou estimulado a aderir à técnica. Muito interessante mesmo. Diego, parabéns pelo trabalho. Quem quiser saber mais, se tiver alguma dúvida, você que está em casa, pode acessar o site, né, Diego? Pode acessar o site. Eu gostaria de agradecer rapidamente a Associação Brasileira de Acupuntura pelo convite aqui ao programa e a vocês da produção. Nós agradecemos também. O nosso site tem muitas informações sobre acupuntura e se você achar sites de confiança, isso é amplamente difundido hoje na internet. Com certeza. Procure, apenas a gente recomenda que procure um profissional qualificado para tanto, né? Mais uma vez agradecendo a tua disponibilidade, também a associação, pela indicação. Obrigado para... Aí já estava esquecendo. Andréia. Aí, ó, errei no pau. Vamos lá. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Procure sempre um profissional como o Diego habilitado para isso.